Imagine ter apenas 11 anos e ser forçado a encarar responsabilidades que muitos adultos mal conseguem lidar. Essa foi a realidade de Ana, uma garotinha que morava em uma casa simples na periferia da cidade com seu pai, Carlos. Ele era um homem, trabalhador, sempre com um sorriso fácil, mas que carregava marcas profundas de batalhas já enfrentadas. Quando Ana tinha apenas 7 anos, sua mãe faleceu vítima de um câncer agressivo. Aquela partida deixou uma lacuna enorme na vida dos dois. Desde então, pai e filha se tornaram uma dupla inseparável. Carlos trabalhava como pedreiro, e mesmo exausto ao chegar em casa, nunca deixava de abraçar Ana ou perguntar sobre o seu dia na escola. Como foi na escola, filha? Essa era sempre a primeira coisa que ele dizia ao cruzar a porta. E Ana amava aquele momento. Por mais cansado que ele estivesse, seus olhos brilhavam ao ouvir as histórias da filha. Mas tudo mudou. No inverno do 10º aniversário dela. Foi quando Carlos começou a sentir fortes dores nas costas. No início, ele tentou ignorar, dizendo que era apenas o peso dos tijolos que carregava todos os dias. Mas as dores pioraram, e logo ele mal conseguia levantar da cama. Preocupada, Ana insistiu para que ele fosse ao médico. Lembro-me dela segurando a mão do pai, enquanto esperavam na sala fria e branca do consultório, sentindo o coração apertado. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Hérnia de disco grave, resultado de anos de trabalho pesado sem cuidados adequados. O médico explicou que Carlos precisaria de cirurgia, mas mesmo assim ficaria impossibilitado de continuar trabalhando como antes. Naquele momento, o mundo pareceu desabar para os dois. Como eles iriam sobreviver? Quem cuidaria deles? Aos 11 anos, Ana ainda era uma criança, mas algo dentro dela despertou. Ela sabia que não podia simplesmente assistir enquanto seu pai sofria. Então, decidiu que faria sua parte. Começou assumindo pequenas responsabilidades que antes eram dele. Sem experiência prévia, ela aprendeu a cozinhar assistindo a vídeos na internet. Pratos simples, como arroz, feijão e ovos mexidos, tornaram-se sua especialidade. Além disso, arrumava a casa, lavava roupas e até cuidava das contas, anotando tudo em um caderninho velho que encontrou na gaveta. No começo, Carlos tentou impedi-la. Você é só uma criança, Ana, não precisa fazer isso. Ele dizia com a voz fraca. Mas ela sabia que precisava, e aos poucos ele parou de discutir. Talvez porque visse nos olhos da filha a mesma determinação que ele sempre teve. Foi nesse período que Ana aprendeu o verdadeiro significado de sacrifício. Acordava antes do sol nascer para arrumar a casa e preparar o café da manhã antes de ir para a escola. Durante o intervalo, lia livros sobre saúde na biblioteca, tentando entender melhor o que estava acontecendo com o pai. À noite, depois de terminar os deveres de casa, ela ficava ao lado dele, massageando suas costas doloridas e conversando para distraí-lo. Apesar de tudo, havia momentos de alegria. Nos finais de semana, quando Carlos estava um pouco melhor, eles assistiam filmes antigos na TV e riam juntos. Olhando para trás, Ana percebe que uma das coisas mais difíceis daquela época era a solidão. Eles não tinham ninguém próximo que pudesse ajudá-los. Carlos era filho único, e seus avós já haviam falecido antes mesmo de Ana nascer. A mãe dela tinha uma irmã, mas ela morava em outro estado e mal mantinha contato desde a morte da irmã. Isso tornou tudo ainda mais difícil. Havia dias em que Ana sentia um vazio enorme no peito, como se o mundo inteiro estivesse girando ao redor deles, mas eles dois estivessem parados, invisíveis. Ela via outras crianças brincando com seus pais e avós nos finais de semana, enquanto estava ocupada lavando roupas ou tentando arrumar comida para o jantar. Às vezes ela se perguntava, por que somos nós dois contra o mundo? Houve momentos em que as dificuldades pareciam insuperáveis. Houve semanas em que faltou comida em casa. Roupas também eram um problema. Quando criança, Ana costumava invejar suas colegas de classe que usavam roupas impecáveis e tinham mochilas novas todos os anos. Sua roupa, por outro lado, estava puída nos cotovelos e tinha remendos tão visíveis que algumas crianças implicavam com ela. Lembro-me de uma vez em que uma menina apontou para seu sapato, que tinha a sola meio descolada, e disse: "Você parece uma mendiga." Aquelas palavras doeram tanto que Ana chorou escondida no banheiro da escola. Mas o que mais machucava era ver seu pai sofrendo. Ele nunca reclamava, mas Ana sabia que ele se culpava por sua situação. Certa vez encontrou-o sentado na varanda à noite,
segurando um velho álbum de fotos. Ele estava olhando para uma foto dela com sua mãe, tirada pouco antes de ela adoecer. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e ele murmurava algo que Ana não conseguiu entender. Naquele momento, ela sentiu que ele carregava o peso do mundo nas costas e queria desesperadamente aliviar esse fardo. No inverno, nem mesmo cobertores velhos conseguiram aquecê-la completamente. Mesmo assim, havia pequenos momentos de luz em meio à escuridão. Uma vez, uma professora da escola notou que Ana estava usando o mesmo vestido havia semanas e, discretamente, lhe entregou uma sacola com roupas usadas de sua filha. "Talvez sirva", ela disse com um sorriso gentil. Aquelas roupas não eram perfeitas, mas significaram muito para Ana. No entanto, o que mais a marcou foi a sensação de ser diferente das outras crianças. Enquanto elas falavam sobre festas de aniversário, viagens e presentes, Ana só conseguia pensar em como faria para viver até o próximo mês. Durante as festas de fim de ano, enquanto outras famílias celebravam com banquetes e troca de presentes, eles comemoravam com um simples prato de macarrão e um abraço apertado. Curiosamente, foi exatamente essa diferença que moldou Ana. Cada dificuldade, cada privação, ensinou-lhe algo valioso. Ela aprendeu a valorizar o que realmente importa: saúde, amor e a certeza de que, mesmo quando o mundo parece estar contra você, há sempre uma maneira de seguir em frente. Especialmente quando você tem alguém ao seu lado. Ana e seu pai não. Tinham muito, mas tinham um ao outro. E no fim, foi isso que os manteve firmes durante os momentos mais sombrios. Ele sempre dizia: "Ana, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço." Essas palavras davam força para ela continuar, mas Ana sabia que precisava de ajuda. E foi então que algo inesperado aconteceu. Foi em uma tarde chuvosa que ela chegou como um raio de sol em meio a uma tempestade. Ana estava na cozinha, tentando consertar o fogão quebrado, algo que ela não fazia muito bem quando ouviu batidas na porta. Era Dona Rosa, sua nova vizinha. Ela era uma senhora idosa, sempre simpática, mas nunca tinham se aproximado muito. Naquele dia, porém, ela entrou com um olhar preocupado. "Meu bem, ouvi dizer que seu pai está doente e que são só vocês dois. Vim ver se posso ajudar." Ela disse, segurando uma cesta cheia de frutas e pães frescos. Ana ficou sem palavras. Não esperava tanta generosidade. "Obrigada, Dona Rosa. Isso vai ajudar muito", respondeu, sentindo os olhos marejados. Mas Dona Rosa não parou por aí. Ela começou a visitar regularmente, trazendo comida, roupas limpas e até remédios que conseguia de graça na farmácia do bairro. Com o tempo, Dona Rosa também apresentou Ana ao Padre José, da igreja local, que organizava uma campanha para ajudar famílias em situação difícil. Graças a eles, conseguiram pagar algumas das contas médicas de Carlos e garantir o básico para sobreviver. Além disso, Dona Rosa ensinou Ana coisas que ela não sabia, como costurar e cuidar do jardim. "Você é uma menina especial, Ana. Vai longe na vida", ela dizia enquanto ensinava Ana a plantar manjericão em um vaso na varanda. Mas o momento mais importante aconteceu quando o Padre José a levou para conhecer uma médica voluntária que atendia na comunidade. O nome dela era Doutora Sandra, e ela tinha uma clínica simples, mas acolhedora. Quando soube da história de Ana, não apenas ofereceu tratamento gratuito para Carlos, como também a incentivou a sonhar alto. "Ana, você tem um coração enorme e uma mente brilhante", ela disse um dia enquanto examinava Carlos. "Por que não pensa em ser médica? Você poderia ajudar tantas pessoas quanto eu." Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Ana. Até então, ela só pensava em sobreviver, em cuidar do pai e manter sua casa funcionando com o pouco dinheiro que ele ganhava de auxílio. Mas ali, pela primeira vez, começou a imaginar algo maior. Começou a sonhar com um futuro onde poderia fazer a diferença, assim como a doutora Sandra estava fazendo por eles. Com a ajuda de todos, as coisas começaram a melhorar. Carlos fez a cirurgia e, embora ainda precisasse de cuidados, estava mais forte e conseguia ajudar em pequenas tarefas em casa. Ana continuou estudando com afinco, determinada a tirar boas notas, e, um dia, conquistar uma bolsa de estudos. Sabia que seria difícil, mas também sabia que não estava sozinha. Foi nesse período que aprendeu outra lição valiosa: a importância de aceitar ajuda quando ela é oferecida. Por muito tempo, achava que precisava fazer tudo sozinha, que era sua responsabilidade cuidar do pai e da casa.
Mas percebeu que as pessoas ao redor queriam ajudar e que isso não significava fraqueza, mas sim força. A força de reconhecer que somos parte de uma comunidade foi o que impulsionou Ana para o próximo capítulo de sua vida. Os anos que se seguiram foram uma mistura de luta, sacrifício e esperança. Ela tinha apenas 12 anos quando começou a sonhar em ser médica, mas sabia que o caminho até lá seria longo e cheio de desafios. Aos 12 anos, Ana já sabia que queria ser médica. Mas o caminho até lá seria longo e cheio de obstáculos. Ela percebeu rapidamente que não bastava apenas sonhar. Era preciso agir. Começou a se dedicar aos estudos como nunca antes, determinada a conquistar boas notas e, eventualmente, uma bolsa de estudos. Seu pai, mesmo debilitado, sempre estava ao seu lado para incentivá-la. "Você vai ser uma médica incrível, Ana", ele dizia com os olhos brilhando de orgulho. Essas palavras eram tudo o que ela precisava para continuar, mesmo nos dias em que sentia vontade de desistir. Apesar do apoio emocional, as contas ainda eram apertadas. Ana precisava equilibrar os estudos com as tarefas de casa e pequenos trabalhos que fazia para ajudar financeiramente. Foi aos 14 anos que ela começou a vender doces na escola. Brigadeiros e bolos simples que aprendeu a fazer com Dona Rosa. O dinheiro que ganhava com as vendas ajudava a comprar materiais escolares e itens básicos para casa. Era pouco, mas fazia diferença. Além disso, aprender a cozinhar sob pressão ensinou-a habilidades valiosas, como gerenciar o tempo e lidar com imprevistos. No entanto, o maior desafio veio quando ela concluiu o ensino médio. Sabia que precisaria de uma bolsa de estudos para cursar medicina, mas as oportunidades eram escassas. Foi então que Doutora Sandra, aquela mulher que havia mudado sua vida anos antes, reapareceu. Doutora Sandra ajudou Ana a preparar sua inscrição para um programa de bolsas voltado para jovens de comunidades carentes. Passaram meses juntas revisando redações e planejando estratégias para os processos seletivos. "Você é capaz disso, Ana. Só precisa acreditar", Doutora Sandra repetia constantemente. Estudar para os exames foi desgastante. Não foi fácil conciliar isso com os afazeres domésticos e os trabalhos extras. Houve noites em que Ana dormiu sobre os livros, exausta, mas acordou determinada a continuar. Ela sabia que essa era sua única chance de mudar de vida. Finalmente chegou o dia tão esperado. Ana estava varrendo a sala quando ouviu batidas na porta. Era o carteiro. Tremendo, ela abriu o envelope e leu as palavras que mudariam sua vida. "Parabéns! Você foi aprovada para uma bolsa integral no curso de medicina." Correu até seu pai, que estava sentado na poltrona da sala, e mostrou a carta para ele. Ele a abraçou tão forte que parecia que ia quebrá-la. "Eu sempre soube que você conseguiria", ele disse com a voz embargada. Naquele momento, todo o esforço valeu a pena. Os anos de faculdade foram intensos. Moravam longe da universidade, então Ana acordava às 4 da manhã para pegar 3 ônibus e chegar a tempo para as aulas. Trabalhava meio período como atendente em uma farmácia perto do campus para ajudar nas despesas. E nos fins de semana, voltava para casa para cuidar de seu pai. Havia momentos em que ela sentia que não daria conta. As provas eram difíceis e o cansaço físico e mental pesava. Mas sempre encontrava forças nas lembranças de seu pai, lutando contra a dor, em Dona Rosa sempre a ajudando e em Doutora Sandra acreditando nela. Durante a faculdade, Ana também aprendeu muito sobre si mesma. Descobriu que tinha uma paixão por pediatria e pela área de saúde pública. Queria não apenas tratar doenças, mas também educar as pessoas sobre prevenção e autocuidado. Participou de projetos voluntários em comunidades carentes, levando atendimento básico e palestras sobre saúde. Cada sorriso de gratidão que recebia reforçava seu propósito. Ela sabia que estava no caminho certo. Finalmente, chegou o dia da formatura. Ana estava vestida de beca, com o diploma nas mãos, quando viu seu pai na plateia. Ele estava mais velho, com cabelos grisalhos e rugas profundas no rosto, mas seu sorriso era o mesmo de sempre. Quando seus olhos se encontraram, ele levantou o polegar e piscou para ela. Ana chorou tanto naquele momento que precisou usar metade da caixa de lenços que Dona Rosa havia lhe dado. Depois de formada, decidiu voltar para sua cidade natal. Poderia ter ido para grandes hospitais em outras cidades, mas seu coração pertencia àquela comunidade que a ajudou quando mais precisou. Abriu um consultório simples no bairro onde cresceu, oferecendo atendimento acessível para pessoas que, como ela e seu pai, não tinham recursos para pagar por cuidados médicos. Seu primeiro paciente foi seu pai. Examinou-o cuidadosamente, prescreveu os medicamentos adequados e fez questão de acompanhá-lo pessoalmente. Ele riu e disse:
Nunca pensei que minha filha seria minha médica. Para Ana, aquele momento foi muito mais do que uma consulta. Foi a realização de um ciclo. Com o tempo, o consultório cresceu e ela contratou uma equipe pequena, mas dedicada. Além das consultas, Ana passou a oferecer palestras gratuitas sobre saúde na igreja local. Doutora Sandra, agora aposentada, vinha visitá-la de vez em quando e sempre dizia: "Você está fazendo exatamente o que deveria fazer." Hoje, aos 39 anos, Ana pode dizer que realizou seu sonho. Tem uma vida confortável, e seu pai vive com ela em uma casa ampla e tranquila. Ele ainda gosta de assistir filmes antigos na TV, e os dois ainda riem das mesmas piadas bobas. Às vezes, enquanto toma café da manhã com ele, Ana pensa em como tudo poderia ter sido diferente. Mas sabe que cada obstáculo, cada sacrifício, valeu a pena. Essa é a sua história. Uma história de amor, resiliência e gratidão. Se pudesse voltar no tempo para dizer algo àquela garotinha de 11 anos que começou a cozinhar e cuidar da casa sozinha, diria apenas isso: você é mais forte do que imagina, e tudo vai dar certo. Ana também reflete sobre o impacto que teve na vida de outras pessoas. Muitas das crianças que ela atendeu em sua clínica cresceram e hoje são adultos independentes. Alguns até seguiram carreiras na área da saúde, inspirados por ela. Você me mostrou que é possível superar qualquer coisa, disse uma jovem, mãe durante uma consulta de rotina. Ana sorriu, lembrando-se de suas próprias lutas. Sabia que, assim como ela foi ajudada no passado, agora era sua vez de retribuir. Outro momento marcante foi quando recebeu uma carta de agradecimento de uma família que ela ajudou durante um período difícil. Eles escreveram sobre como o atendimento gratuito salvou a vida de seu filho e como isso os motivou a se voluntariarem em causas sociais. Essas histórias reforçavam sua convicção de que, mesmo em meio às dificuldades, sempre há espaço para bondade e transformação. Ela continuou expandindo seu trabalho, criando parcerias com organizações locais para oferecer mais serviços à comunidade. Um dos projetos mais significativos foi a criação de uma horta comunitária, inspirada nas lições que Dona Rosa lhe ensinou anos atrás. A horta não apenas fornecia alimentos frescos para famílias carentes, mas também promovia workshops sobre sustentabilidade e alimentação saudável. Ana também começou a dar palestras em escolas, compartilhando sua trajetória e incentivando os jovens a acreditarem em seus sonhos. Não importa o quão difícil pareça, sempre há uma maneira de seguir em frente, ela costumava dizer. Seu pai, agora mais velho, frequentemente a acompanhava nessas palestras. Ele adorava ver como sua filha tocava os corações das pessoas, com sua história. Ela sempre foi especial, ele dizia aos outros com um sorriso orgulhoso. Mesmo com todo o sucesso, Ana nunca perdeu sua humildade. Continuou vivendo com simplicidade, valorizando as pequenas coisas que aprendeu a apreciar desde criança. Sabia que o verdadeiro luxo era ter saúde, amor e propósito. Agora, ela olha para o futuro com esperança. Planeja abrir uma segunda clínica em uma região ainda mais carente e expandir seus projetos sociais. Sabe que ainda há muito trabalho a ser feito, mas também sabe que não está sozinha. A comunidade que a ajudou no passado agora caminha ao seu lado, pronta para enfrentar novos desafios. Juntas, elas estão construindo um mundo melhor, um passo de cada vez. Ana também incentiva as pessoas a buscarem ajuda quando precisam. Ela mesma aprendeu isso da maneira mais difícil, mas reconhece que aceitar apoio foi crucial para a sua jornada. Não tenha medo de pedir ajuda, ela diz. Todos nós precisamos de uma mão amiga em algum momento da vida. Não há vergonha nisso. Além disso, ela enfatiza a importância de cuidar da saúde mental. Durante sua adolescência, muitas vezes, sentiu-se sobrecarregada, mas não sabia como lidar com isso. Hoje, ela dedica parte de seu tempo a orientar pacientes sobre autocuidado e bem-estar emocional. Sua mente é tão importante quanto seu corpo, ela costuma dizer. Não negligencie nenhum dos dois. Ana também acredita no poder da gratidão. Todos os dias, antes de dormir, ela escreve 3 coisas pelas quais é grata. Esse hábito simples a ajuda a manter o foco no que realmente importa. A gratidão muda nossa perspectiva, ela explica. Nos faz enxergar o lado bom, mesmo nos momentos mais difíceis. Para aqueles que ainda estão lutando, Ana deixa uma mensagem final. Você é capaz de muito mais do que imagina. Confie no processo e siga em frente, um passo de cada vez.
Ela também destaca a importância de celebrar as pequenas vitórias. Cada conquista, por menor que seja, merece ser comemorada. Elas nos impulsionam para o próximo nível. Finalmente, Ana reitera que ninguém precisa enfrentar os desafios da vida sozinho. Estamos todos conectados, ela diz. Juntos, somos mais fortes. Se você gostou dessa história e quer continuar inspirando e sendo inspirado, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima e lembre-se, você é incrível e o mundo precisa de sua luz.